Obrigada. Obrigada a todos. Gente, então vamos lá. O que nos cabe hoje, deixa eu só abaixar aqui um pouquinho o volume do meu coisa, é o capítulo 18 e o capítulo 19. O capítulo 19 vai dar mais alguns subsídios para a gente compreender, né, as tarefas que o André Luiz está aprendendo na realidade ali naquele posto de socorro. Então, a gente vai ter. Estou gravando, sim. Estou gravando, sim. Deixa eu até confirmar. Estou sim, estou gravando. Obrigada. Não, mas valeu, é bom mesmo, que eu posso não esquecer. Então, vamos lá. Não, não, foi bom ter lembrado mesmo. É muita informação, né? Porque eu não estou na minha casa, né? Então é complicado. Obrigada. Bem, a gente tinha que se chamar responsabilidade. Pois é. Boa noite a todos, boa noite, Patrícia. Então vamos lá, vamos ao capítulo da responsabilidade. É bom a gente lembrar uma coisa, esse mapinha aqui que vocês estão vendo, não esquecendo que 3 é crosta. Crosta é o local onde a gente está. O local onde a gente está comporta tudo, para baixo, as profundezas do mar, das cavernas, tudo isso é crosta terrestre, né? Então a gente tem que entender que a crosta terrestre é onde a gente vive. Então, é na crosta terrestre também tem espíritos. Lembra que é ali que vai ficar, que se situa a zona das trevas. Então, é só para lembrar isso a vocês, né? Bem, esse livro, ele tem o prefácio de 1944, e também outra coisa que a gente não pode esquecer é que a Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, estava acontecendo. Então, existia um conflito no planeta Terra muito grande, porque era a segunda grande guerra mundial. A gente está quase na terceira, né? Espero que não chegue lá. Então, vamos lá, vamos fazer a colocação, porque eles estavam indo para a crosta para poder observar trabalhos, etc. e tal. E aí o Alfredo vai dar um conselho ao Aniceto, né? E ele coloca assim: aproveitando talvez a oportunidade, Aniceto perguntou ao administrador: que me diz da continuação de nossa viagem? Estimaríamos alcançar ainda hoje as esferas da crosta. Então ele pede um conselho e o Alfredo vai dar um conselho para ele, se ele deve prosseguir em viagem ou se eles devem ficar ali mais algum tempo ou não, enfim. E o Alfredo então vai fazer as suas colocações, porque a gente tem que lembrar que estávamos em Segunda Guerra Mundial. Então ele coloca assim o Alfredo de uma forma muito respeitosa. Isso é importante a gente ressaltar, porque os espíritos de uma envergadura maior, eles procuram respeitar as nossas decisões, o nosso livre-arbítrio. Então ele coloca assim: não me sinto com o direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitarem aqui. Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética ainda para hoje. Quer dizer, a tempestade que eles iriam passar é uma tempestade magnética, energética. Por quê? Porque o planeta estava em guerra. Então, há muitos conflitos. A gente não pode esquecer que o pensamento, segundo o que nos coloca Emmanuel, naquele livrinho pequeno, Pensamento e Vida, eu digo pequeno, mas é um livro muito rico, ele fala que o pensamento é uma força eletromagnética. E nós estamos o tempo inteiro pensando, a gente não para de pensar. Então, constantemente, a gente está criando ideoplastias que vão fazer a nossa psicosfera, não só ao redor da gente, mas que vão também participar da psicosfera da Terra. Então, veja bem, essa tempestade magnética aí estava relacionado aos nossos pensamentos totalmente em desalinho, totalmente afastados das leis de Deus. Então vamos continuar. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Então quem não estava lá realmente matando, guerreando,
estava matando e guerreando pela palavra e pelo pensamento. Que a gente tem que entender que numa guerra existem partidarismos e que esses partidarismos eles são comungados, são compartilhados pelas pessoas que não estão fazendo guerra verdadeiramente, não estão lá com as armas matando. Então a gente tem que entender que aí a gente briga, a gente fala por palavras, o que, que a gente pensa, a gente faz uma porção de duelos em palavras e também em pensamento. Às vezes a gente não está falando, mas a gente está pensando. Ah, que eu queria mais que, né, hoje, na atualidade, quanto que a gente não escuta? Queríamos mais é que o Putin morresse. Mas isso não é a solução, né? Não é uma solução. Parece uma solução, mas isso é uma coisa imediatista. Porque, apesar dos pesares, o Putin também é nosso irmão. Mesmo a gente não gostando muito dessa situação, mas ele é. A gente tem que ter paciência. É, por, é, porque a gente está na iminência de uma terceira guerra. Espero que não ocorra, porque a gente sabe que se tivermos uma guerra nuclear, vamos todos ser dizimados. Então, esperamos não ter isso, né? Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação, que é o que a gente faz, né? Ah, tomara que fulano de tal morra, ah, tinha que adoecer, tinha que desintegrar, tinha que isso. Mas isso não é a solução, né? Reduzido o número de homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior. É natural, portanto, que se intensifique ao longo da crosta espessa as nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando os tormentos destruidores. E é verdade. E aí eu volto a falar para vocês, o quanto que a gente está dando de contribuição para essa guerra hoje que está acontecendo lá na Ucrânia e na Rússia. E tem outros países em guerra, né? Mas é o que está em voga hoje, são essas daí. Qual a nossa contribuição? Né? Que a gente possa não estar contribuindo, seria muito bom. Ou que a nossa contribuição fosse uma contribuição positiva, como ele colocou ali, que existe reduzido número de homens e mulheres que continuam cultivando a espiritualidade. Pode falar, Ana Lúcia. Estou ouvindo. Aham. É. Hum. Nós cometemos erros por pensamentos, palavras e obras. A gente não pode esquecer disso. Então, se eu tenho um pensamento que é um pensamento que está na contramão da lei de Deus, que é a lei de amor, eu vou responder por esse pensamento. Eu vou responder. Então, como é que fica? Fica na minha conta, na minha responsabilidade. Cada vez que eu penso mal de uma pessoa, de certa forma, eu estou contribuindo para a psicosfera negativa da Terra e, ao mesmo tempo, eu sou responsável por aquilo que eu estou endereçando às pessoas. A gente não está impune só porque não agiu fisicamente. A gente responde também pelos pensamentos, pelas palavras que nós emitimos. Então, fica assim, fica na conta, né? Fica na conta, fica na nossa conta. Essa é a verdade. Ué, e por que que não? Ele é meu irmão. Por que que não? Ele é nosso irmão. Por que não? Ele está na ignorância, ele está afastado das leis de Deus. Mas ele é irmão, ele é filho de Deus de qualquer forma. Não importa que ele seja um homem que está mal, que está andando no mal. Aliás, muito pelo contrário, quando eu penso mal do Putin, eu me igualo ao Putin. Porque se eu penso mal, eu faço sintonia com o Putin, né? Se eu não quero fazer sintonia com ele, no mínimo eu tenho que ter um pensamento mais nobre do que isso. Eu tenho que ter um pensamento de misericórdia. Assim como Deus tem. Ele tem misericórdia com todas as nossas atrocidades, tem misericórdia com as atrocidades do Putin e etc e tal. Então, por que não? Por que não? O Putin é nosso irmão. Assim como Hitler é nosso irmão. Continua existindo em algum ponto e é nosso irmão. E é isso que a gente precisa compreender. Não cabe a gente achar que só porque o Putin está matando várias pessoas, que ele não é uma pessoa digna. Ele é tão filho de Deus quanto eu. Então tá na minha conta isso.
Não adianta a gente achar que não tá, não, mas tá. É, com certeza todos já matamos. Não, com certeza nós matamos. Já matamos em algum momento. É. Se a, se a gente está aqui, é porque a gente precisa estar aqui. Então, muito boa coisa a gente não é, né? Muito, muito difícil. Até porque, se a gente olhar os, se a gente fosse capaz de olhar os dois lados de uma situação, a gente ia ver que fica difícil fazer julgamento, muito difícil, né? E que a gente nem tem condições para fazer esse julgamento. Então, assim, eu não sou a favor da atrocidade do Putin, mas eu entendo o que que ele está lutando. Ele está lutando pela autonomia da Rússia. Que quem gostaria de ter as ogivas nucleares voltadas para o seu país? Nenhum de nós. E uma vez facilitando a OTAN, é que vocês talvez não tivessem pensado sobre isso. Ele poderá ter as ogivas nucleares voltadas para o país dele. Então, eu entendo que é o medo do poder, né? Nós e a eterna busca pelo poder. Mas, assim, ambos os lados têm as suas razões e têm os seus direitos. Só que, claro, uma guerra é sempre erro. Uma guerra, quando a gente está em guerra, a gente nunca está com razão. Mas o que eu quero dizer para vocês é que essas brigas sempre têm razões, né? Razões porque ambos os lados querem poder. Essa é a verdade. O dia que a gente apenas desejar viver sob o poder do amor, a gente vai ser feliz. Mas enquanto a gente estiver lutando pelo poder material, vai ser isso aí que a gente está vendo, vai ter guerra. A guerra. É, cada um com a sua verdade, né? E aí fica difícil chegar a algum ponto. Então, isso aqui é só para lembrar que estamos na Segunda Grande Guerra Mundial. Alguém quis falar alguma coisa? Eu que tivesse, porventura. Não? Não. Peraí, só um minutinho. Alguém quer falar? Claro, claro. Não tô entendendo, Andy. Peraí. Ah, pode, pode falar. Sim. Aham. Uhum. É, eu concordo com a Rosana, porque ao invés da gente maldizer o Putin, vibrando, porque se quanto mais a gente manda coisa para ele, mais ele fica ligado aos umbrais, essa é a verdade. Aí mais ele vai querer fazer atrocidades. Para a gente diminuir um pouco as atrocidades, a gente tem que começar a pensar melhor, pensar bem, do bem. A guerra, ela é fruto de uma comunidade como um todo. A gente também faz guerras, só que a gente faz outras guerras. E nesse momento, a gente pode estar contribuindo para alimentar essa guerra, com as nossas guerras de opiniões, com as nossas guerras ideológicas. Então, é hora da gente mandar boas vibrações para todos eles, para todos os governantes do planeta, os governantes materiais que estão aí, os que são os políticos, né? Para tentarmos sair dessa condição. Eu concordo com isso. A Valéria Massa colocou assim: muito difícil segurar os ânimos e a violência quando alguém fere um ente querido nosso. É verdade.
E é muito difícil para a gente ver crianças e velhos morrendo na guerra, sem poderem se fazer nada por si. Só que os nossos pensamentos de violência não vão contribuir para nada disso. Não vão contribuir. Né? Bom, aí ele. Bom, pode falar. Aham, acredito. Acredito. É desolador. Bom, e aí o Alfredo continua falando daqueles que estão trabalhando para a paz na Terra, que deveriam ser nós hoje. Ele coloca assim: são grandes servidores, disse o senhor do castelo. De quando em quando observo-lhes pessoalmente os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincassem com bonecas, né? Como se a gente montasse aqueles legos ou aqueles tijolinhos que a gente monta e desmonta. Mas, gente, alguém quer falar? Quer falar, Elisa? Não, né? Alguém quer falar? Não, né? Então, é isso que a gente tem que ver. A gente faz guerra, a gente desmonta as coisas, como se a gente fosse proprietário. Mas tudo isso daqui que está aqui, a terra, esse corpo, o lugar onde a gente mora, nós não somos proprietários, nós somos depositários. Então a gente deveria preservar mais, cuidar mais de tudo e de todos. No entanto, a gente não está fazendo esse papel, a gente está igual criança que acha que pode fazer e desfazer das coisas o dia inteiro. Né? Então, é a hora da gente começar a pensar nesse planeta também, que está esgotado da nossa usura, que a gente só sabe tirar do planeta, mas a gente não dá nada para esse planeta. A gente poluiu esse planeta. Hoje, essas intempéries que estão, por exemplo, caindo sobre a cidade de Petrópolis, hoje é aqui, né, que tá em voga maior, né? Isso aqui é fruto nosso, do nosso consumismo desenfreado. A gente contribui para o efeito estufa na Terra. Com isso, vai começar a desorganizar cada vez mais o clima no planeta como um todo. Umas regiões já estão começando a aparecer mais essa desorganização. Mais aqui, mais ali, mas vai aparecer em todos os lugares. Ok, Mirza, sem problema. Então, o que, que a gente tem que parar para pensar hoje? Que a gente também está usando, está abusando desse planeta, mas o que, que eu estou dando para esse planeta? Né? Quando eu manipulo melhor o meu lixo, eu estou ajudando o meu planeta. Quando eu compro menos coisas do que eu preciso, eu estou ajudando ao meu planeta. Quando eu como menos carne, eu estou ajudando o meu planeta. Não sei se vocês sabem disso. Não é só porque a gente está preservando a vida dos nossos irmãos animais, não. É porque o gado, ele gera um desmatamento muito grande, uma poluição muito grande. Eu não sei se vocês sabem disso. Não é porque muito, muito grande. Não é porque o boizinho, a vaquinha é do mal, não. É a gente que faz um crescimento exacerbado desses animais para poder consumir. Nós estamos todos errados em muitas coisas. Então, é hora da gente parar para pensar muito nisso. Eu que tive que sair da minha casa, por exemplo, eu já vinha engraçado alguns meses atrás com um processo assim de esvaziar armário. Parece até que eu estava prevendo. Eu estou assim já há alguns meses pensando assim, gente, para que a gente precisa tanto para viver? A gente não precisa. A gente precisa muito pouco. Com essa minha saída de casa, claro, né? Estou fora da minha casa, eu não pude levar todas as minhas coisas, né? Então, assim, eu cheguei assim na minha casa, eu me despedi das minhas coisas, falei assim, o que ficar, ficou. E aí eu vi que eu estou muito bem sem aquelas coisas todas. Olha que coisa interessante, né? É porque a gente não precisa tanto assim, né? Então, assim, para que a gente quer ter tanta coisa e entulha tanta coisa? A gente está acabando com o planeta. A gente, né, poderia ser mais fraterno. Eu vejo que tem tanta coisa que podia ser diferente e que não está sendo porque a gente não está fazendo diferente.
Então é hora da gente repensar a nossa vida. Já imaginou esses irmãos na Ucrânia? Quanto que eles não estão se desapegando de todas as coisas deles? Das coisas materiais, dos parentes que estão morrendo, das questões culturais, que têm uma raiz muito grande, eles estão tendo que se desapegar, porque quantos prédios históricos estão sendo destruídos? A cultura deles está sendo invadida, literalmente. O apelo do planeta, esse apelo que a gente está vivendo aqui, é o apelo do desapego. O capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trabalha com a questão do desapego, é o capítulo 16, intitulado Não se pode servir a Deus e a mamão. Então, é hora da gente começar a pensar a viver diferente. Será que a gente não pode viver com muito menos do que a gente tem? É hora para a gente parar para pensar, né? Mas isso é de cada um tem o seu momento, né? Então, isso aí. Não, concordo. Isso aí. É o que a história deixou para você. Não é a história não tem que ficar ali, garrada, presa, materializada. Ela precisa ficar como um ensinamento dentro de você. Uhum, uhum. É. Eu concordo com você, Elisa. Eu não acho radicalismo. Não. Penso dessa forma também. Uhum, é isso aí. Uhum. Eu acho que toda destruição ela precede uma transformação, né? É lei de destruição. Agora, vamos ver como nós, habitantes dessa cidade, vamos nos posicionar para uma melhor construção, né? Porque a gente a gente está muito sentado na sala da casa olhando para a televisão. Então é hora de sair do sofá e começar a pensar em cidadania, pensar em participação, pensar em mudar hábitos, né? Em pacificar-se. Uhum, foi. É. Obrigada. Eu sou. Ok. Pode falar, Edilene, você levantou a mão, né? Que eu vi aí. Sim.
Não, eu vou te tirar um ponto de interrogação. Sabe por quê? Turismo é uma coisa que eu chamo de sazonal, é de época. A gente precisa de emprego os 365 dias do ano. Não é emprego de temporada, de vez em quando, que isso não mantém cidade erguida. Isso é uma ilusão muito grande que está sendo vendida para todos nós, né? É porque isso. Eu estou te entendendo. Mas a gente precisa, a gente precisa de trabalho, de coisa que seja o ano inteiro e não de vez em quando. Então tem muita coisa que precisa ser mudada, só isso que eu quero dizer, entendeu? Eu não acho que turismo não enche a cidade de oportunidades. Desculpem a sinceridade, mas enche de dinheiro o bolso dos políticos e não da nossa cidade, porque tumultua uma cidade pequena que talvez você não conhece Petrópolis, mas foi criado para carroça e hoje a gente tem um número absurdo de carros. Tumultua a nossa vida que a gente que trabalha, produz e paga os impostos, não tem onde botar carro, não tem onde transitar. Então, assim, eu particularmente eu não concordo com essa política de que turismo traz prosperidade para lugar nenhum, porque eu nunca vi cidade turística prosperar. Desculpe a sinceridade. Tem muita coisa para ser revista, né? É, a gente tem muita coisa para mudar, né? Mas isso vai ser o tempo mesmo, né? O mundo de regeneração vai ter que ser um mundo completamente diferente desse que a gente está aqui. A gente não pode, a gente não pode criar coisas novas com padrões de pensamentos velhos, porque isso não vai dar em lugar nenhum. Só isso que eu tenho para dizer para vocês. Coisa velha é coisa velha. Nada, que isso? Nada, nada para se desculpar. Deve falar sempre, deve participar sempre. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Ah, nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas invisíveis do olhar humano não disseminem vibrações mortíferas a se traduzirem pela dilatação de penúrias de guerra e por epidemias sem conta. As colônias espirituais da Europa, normalmente, né, mormente, as de nosso nível, estão sofrendo amargamente para atenderem às necessidades gerais. Então, a gente vê o quanto que a espiritualidade trabalha em função da nossa imaturidade espiritual e emocional. Porque enquanto a gente está ali fomentando pensamentos negativos, fazendo guerra, sendo omisso em situações que são injustas socialmente, a gente está colocando tijolinhos em cima dos umbrais, a gente está participando do mal, a gente está alimentando o mal. Uma sociedade para mudar, um, um lugar para mudar, ele precisa que as pessoas comecem a viver verdadeiramente as leis de Deus entre eles, né? Então, peraí, deixa eu pegar aqui o slide de novo, que eu saí do slide. Bom, desencarnações coletivas, nós estamos falando de guerra, eles estão no período de guerra, né? Então ele começa assim: já começamos a receber grandes massas de desencarnados em consequência dos bombardeiros, nosso lar, pela missão que lhe cabe,
ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Então, é só para lembrar que a gente está tendo várias desencarnações coletivas. Eu não sei se vocês já notaram ultimamente. O que mais está acontecendo é desencarnação coletiva. Agora foi na China, né, que o avião caiu, né? 132 ou 180 e poucas pessoas morreram instantaneamente. Então, é só para lembrar para vocês que isso é uma contribuição que a gente pode estar fazendo, é prece para ajudar esses desencarnes coletivos, porque a espiritualidade está trabalhando a beça. E qual tem sido a minha contribuição nessas desencarnações coletivas? A Ucrânia está tendo desencarnação coletiva, outros países estão tendo desencarnação coletiva. A nossa cidade de Petrópolis, há um mês e pouco atrás, teve muita desencarnação coletiva, né? Então, o Consolador de Emmanuel, pergunta 250, foi perguntado assim por Emmanuel: como se processa a aprovação coletiva? Na aprovação coletiva, verifica-se a convocação de espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, ou seja, mesmo débito não significa que todos eles estavam engajados no mesmo ato, entendeu? No mesmo local, na mesma hora, no mesmo instante, em determinado ponto histórico, fazendo coisa errada, não. São débitos semelhantes, só isso, tá? Mesmo débito com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça, na lei das compensações, funciona então espontaneamente através de prepostos do Cristo que convocam os comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum, razão porque muitas vezes intitulais dolorosos acasos as circunstâncias que reúnem as criaturas mais dispares no mesmo acidente em que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. Então, primeiro a gente tem que saber, vamos supor, né, que a gente em outras vidas matou. Eu matei, vamos supor. Uma pessoa quando vai na guerra, o que ela faz? Ela mata. Então nós temos karmas parecidos, né? Eu matei individualmente, o outro matou em nome da prata, mas nós vamos ter respostas semelhantes a tudo isso, né? Então a gente é reunido numa próxima existência, nós somos reunidos em determinados pontos por uma questão magnética de afinidade. A espiritualidade ajuda, mas nós estamos vinculados magneticamente aos mesmos karmas. Ninguém foge ao seu destino, entenda isso. Então, a gente, sei lá, se a gente. Vamos supor que a gente botou fogo em algum lugar, a gente gostava de incendiar. Então, futuramente a gente fica suscetível de morrer queimado, de morrer pelo fogo. Então, por exemplo, a gente pode se encontrar, por exemplo, ter um encontro no incêndio num prédio, por exemplo. Eu posso ser de outra cidade até, mas eu estou visitando aquela região ali, resolvo que eu vou subir naquele prédio para resolver alguma coisa ou para ver alguma coisa, como, né? Eu tenho esse débito no passado, o que acontece comigo? Aquele dia eu entro naquele prédio que já está sabendo que por alguma fatalidade qualquer ele vai pegar fogo e eu morro ali, queimada. E eu nem era daquela cidade, eu não era daquela localidade, eu estava ali, de passagem para resolver. Eu não sei se a gente pode dar esse nome, mas se você quiser dar esse nome, pode, porque são sintonias kármicas. A gente tem débitos semelhantes. Então, se você achar que esse é, e você vai morrer ali com aquelas pessoas. Não é isso aí, né? Então, é isso que eu quero. Foi até no Morro da Oficina, né? Uma moça que acho que foi visitar, não sei quem, morreu lá, né? Acho que teve um negócio assim, né? E é isso que a gente. Ou Vila Felipe, eu sei que foi ali. E aí ela morreu, né? Mas é isso que eu tô te falando, nem era daqui, né? Mas veio pra. Tá. E aí desencarnou aqui. É isso aí, como a gente. A gente não. Então, vamos seguir.
E aí, né, é curioso a gente entender, porque a gente está em nosso lar, que a gente fala qual é a língua? Português, português brasileiro. E aí, como o nosso lar vai albergar, por exemplo, os europeus que falam diversas línguas, francês, alemão, italiano, espanhol, né? E a gente tem que entender que tem como, né? Ele coloca ali. Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados, explicou Alfredo. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor com quem nos possamos entender de modo direto. É como se fosse um tradutor, né? Desse modo, o problema não pesa tanto porque nossa parte de colaboração consta de fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência. Então, você pode ter um tradutor, como você também pode falar a linguagem do pensamento, mas a gente tem que entender que nem todo mundo consegue usar essa linguagem. Então, aos que não conseguem, terão ajudas de alguma maneira para se comunicar. Mas o jeito é que eles dão. Se comunicam por sinal ou tem alguém que possa fazer a tradução, que possa ajudar, mas a questão é, vai ser amparado de qualquer maneira, tá bom? É, não tem como se comunicar muito por pensamento, porque você ainda está muito vinculado, bem lembrado, à matéria. Então fica difícil, né? É um desencarne violento, gente. Morrer numa guerra, morrer soterrado, morrer afogado, morrer de acidentes violentos assim, é muito difícil a adaptação no plano espiritual. A gente sabe que não é uma adaptação fácil, uma adaptação dolorosa. Por isso que a gente deveria estar contribuindo com orações, com bons pensamentos. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, no capítulo 22, vai falar sobre a linguagem dos desencarnados, tá bom? Então ele coloca assim: como se caracteriza a linguagem entre os espíritos? Incontestavelmente, a linguagem do espírito é, acima de tudo, a imagem que exterioriza de si próprio, ou seja, a gente não pensa, quando a gente pensa, a gente plasma. Então, isso facilita para eles lá o comunicar-se. Então, não precisa nem ser verbalmente. Como é que a gente chega no umbral, por exemplo, que nem o André Luiz chegou, como na característica de suicida inconsciente? Vocês acham que todos aqueles espíritos que estavam lá no umbral conheciam o André Luiz? Claro que não. Passava e olhava para a ideoplastia dele e falava assim: ah lá, esse aí foi suicida. E aí aproveitava para atormentar ele. Porque a gente, né, a gente produz a nossa psicosfera. Então, essa psicosfera é plasmada e os espíritos podem ver. Por isso que lá em cima vai ser difícil falar assim, eu te amo com aquele fel escorrendo aqui no canto da boca, que não vai ter como, né? Vai ficar claro que não ama. Então entenda. Lá em cima, quer dizer, no plano espiritual, não tem como mentir. No plano espiritual, somos o que somos. Aqui embaixo a gente vai botando uma série de máscaras e as pessoas às vezes são obrigadas até a aceitar e acreditar. Mas lá, infelizmente, as máscaras, a gente vai sem máscara. Lá não é permitido o uso de máscaras. Isso ocorre mesmo no plano físico, em que alguém, sabendo refletir-se, necessitará poucas palavras para definir a largueza de seus planos e sentimentos, acomodando-se à síntese que lhe angaria maior cabedal de tempo e influência. Até aqui, a gente que convive, por exemplo, quando a gente tem uma convivência muito estreita com alguém, já viu que a gente, às vezes, um trocar de olhar, o outro já sabe o que a gente está querendo dizer. E não estou falando entre cônjuges, não, às vezes amigos, irmãos, né? Às vezes a gente troca olhar assim, pronto, já disse tudo, né? E não falou nada, não abriu nem a boca, já disse tudo. Então também tem a linguagem gestual, tem a linguagem emocional, tem as afinidades. Então, tudo isso é muito bem aproveitado na espiritualidade. Círculos espirituais existem em planos de grande sublimação, nos quais os desencarnados, sustentando consigo mais elevados recursos da riqueza interior, pela cultura e pela grandeza moral, conseguem plasmar com as próprias ideias quadros vivos que lhes confirmem a mensagem ou ensinamento, seja em silêncio, seja com a dispensa mínima de suprimento verbal, em livres circuitos mentais de arte e beleza, tanto quanto muitas inteligências infelizes, treinadas na ciência da reflexão, conseguem formar telas aflitivas em circuitos mentais fechados e obsessivos sobre as mentes que magneticamente jugulam.
falando ali de obsessores, lembre de André Luiz quando foi para o umbral. Os espíritos chegavam, passavam, liam, né? Viam na tela mental dele lá, e esse cara fez isso, aquilo outro, ele é um suicida, vamos perturbar ele, né? Então, assim como tem para o mal, tem para o bem. Nós temos uma psicosfera. Mais tarde, nós não vamos usar mais a linguagem verbal para se comunicar. As línguas vão desaparecer. Nós vamos nos comunicar pelo pensamento, pela ideoplastia. Vai ser assim que vai ser a nossa comunicação. Que bom, né? Por que os desencarnados não ficam no país de origem, né? Que essa era a questão. Porque, gente, lá tá que tá, né? Mas vamos ver. Não seria, porém, mais justo, indagou Vicente, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões do conflito? Alfredo sorriu e explicou. Nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Por que seriam fatais? Porque eles desencarnariam com violência, desencarnariam de forma violenta e com muita violência dentro. Então imagine manter naquela região mais carga de violência ainda, mais vai fomentar a guerra. Então é bom também que se dissipe um pouco. Então esse é um outro lado, né? Deixa eu ver onde eu parei. Determinariam focos pestilentos de origem transcendente, com resultados imprevisíveis. E número de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas isoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia. Mas quantos ofereçam possibilidade de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retirados dali sem perda de tempo para que seus pensamentos atormentados, olha aí, não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Então, é uma forma também de higienizar a psicosfera daquele ambiente, tirar um pouco daquelas pessoas dali, né, para que a violência não seja mantida cada vez mais. Porque quanto mais gente que desencarna com violência, mais potencializa a violência porque foi desencarnado, mais fomenta a guerra. E assim se dissipa, né, a guerra perde um pouco a força. Estamos todos conectados, isso é verdade. Querendo ou não, nós estamos todos conectados. Quer ver a prova cabal nisso? Allan Kardec, no livro A Gênese, falou, no capítulo 14, quando ele falou de fluidos, que ele tratou principalmente do fluido cósmico universal, ele falou que nós estamos mergulhados dentro do fluido cósmico universal. Então nós estamos todos conectados. Não adianta eu achar que o que eu estou fazendo aqui não está interferindo ali. Foi por isso a pergunta que me fizeram, ainda agora, quando eu envio um pensamento de raiva para o Putin, né? Eu tenho responsabilidade? Claro que eu tenho. Claro que eu tenho. Na medida da minha consciência, mas eu tenho. Eu tenho sim. Esse pensamento pode chegar até o Putin, potencializar o mal que há nele, olha só. E esse pensamento também faz com que eu crie uma sintonia com o Putin. Porque se ele está vibrando mal, eu também estou, porque eu estou pensando mal dele. Se eu quero ser melhor do que o Putin, eu não posso pensar mal dele, mesmo sabendo que ele está cometendo grandes atrocidades. Eu tenho que aprender a ter misericórdia do Putin. Tá? Eu acho que eu vou passar isso. O problema das guerras. Estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova. Agora vai entrar no novo momento, né? O que é a Alvorada Nova? A gente já sabe que é uma colônia espiritual. Quem estudou o nosso lar, que fica em zonas mais altas em relação ao posto de socorro onde eles estão, tá? E vinha saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, olha só, os planetas, nós estamos todos conectados, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Então, veja bem, a gente influencia até os outros planetas vizinhos. Olha que coisa horrível! Olha a nossa situação. A ponto de que os outros planetas vizinhos têm que se manter em maior vigilância nas suas fronteiras vibratórias para que eles não sejam respingados do mal que nós estamos produzindo aqui. Olha que coisa triste isso, né? Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Então, que é da nossa responsabilidade o mal que nós estamos produzindo. Então, quando eu penso mal de alguém, eu tenho responsabilidade sobre isso. Isso é minha responsabilidade, né? Somos, finalmente, a casa grande. O que é a casa grande? Planeta. A casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Sorrimos todos com essa comparação.
E é só para lembrar, vou deixar isso nos slides para vocês, sobre a Alvorada Nova, que a gente já conversou, já tivemos oportunidade de falar sobre a Alvorada Nova. Tem um livro chamado Conversando sobre a Mediunidade, ditado pelo espírito Caibar Chútil, e a mediunidade de Abel Glaser, ou Glaser, não sei. Esta colônia espiritual abrange, do ponto de vista geográfico, área equivalente das cidades de Santos, São Vicente, Praia Grande e Cubatão, no litoral do estado de São Paulo, em cujo ângulo de inclinação se situa a colônia, não obstante a sua abrangência tender a se expandir progressivamente como consequência direta da higienização das localidades umbralinas que lhes são vizinhas. É uma colônia devotada ao estudo da doutrina espírita, segundo a ótica do Evangelho de Jesus, possuindo, para tanto, centros de estudos e de cultura. O estudo da mediunidade aí merece destaque por proporcionar a preparação de médiuns para futuros trabalhos na crosta, o acompanhamento e o auxílio a encarnados e a formação de trabalhadores que atuarão no campo da desobsessão. Em Nosso Lar, no capítulo 11, foi falado sobre essa colônia. Eu vou só ler ali, para depois vocês terem lá. Quando foi perguntado se partiu da cidade de Nosso Lar a formação dos ministérios, como foi, como idealizar a colônia Nosso Lar, né? O que nós sabemos que foram os portugueses que fizeram, mas eles devem ter olhado uma outra colônia para trocar uma ideia, digamos assim. E aí foi respondido: sim, os missionários da criação de Nosso Lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim, procederam considerando que a organização em ministérios é mais expressiva com a definição da espiritualidade. Então, os que idealizaram a colônia Nosso Lar foram se inspirar, foram buscar ideias e tudo mais em Alvorada Nova. Isso só para vocês relembrarem quem já estudou. E considerações de Ismália, que é sempre bom, ela coloca assim: infelizmente, na afeição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Cometemos muitos erros dentro das religiões, né? Nós estamos muito presos à forma e muito pouco ao conteúdo. A religião é uma forma que nós temos de nos espiritualizar, ou seja, de buscar desenvolver a espiritualidade dentro de nós, a desenvolver a religiosidade. Mas a gente ainda está muito preso aos templos materiais. E é isso que a gente precisa pensar também. A religião tem que estar dentro. Aonde eu for, eu tenho que levar a religião. Ela não pode ser vivenciada ou somente ser buscada ou valorizada dentro dos templos materiais, como era no caso dos doutores da lei, né, dos fariseus, etc. e tal. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro. Pode falar, Patrícia. Pode falar. Uhum. Isso. Sobrevivemos à pandemia, mas ainda adoramos demais os templos de pedra. Mas o templo tem que estar aqui dentro, ó. Porque na hora da prova e expiação, Deus tem que estar dentro da gente, não é fora da gente, tem que estar dentro. Uhum. Não. Você vai aproveitar os. Isso. Exatamente. Só não adianta ser teórico. Não tem tempo, não adianta ser teórico, tem que ser prático, né? Nossas obras estão reduzidas. Veja que Jesus nos cura todo dia a gente crucifica Jesus. Que quando a gente não vive os ensinamentos dele, é como se a gente estivesse repondo Jesus na cruz. E é isso que a gente precisa pensar. E aí ela continua: nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassaram sempre. Ou seja, até quando a gente vai ficar só recapitulando?
não saímos do estágio da experiência. E, dolorosamente, para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, né? A política com os César, que é o mamão, né? E a violência, o poder temporário, a justiça com Pilatos, que é de lavar as mãos, ser omissos, até quando a gente vai ser omisso diante das injustiças que estão ao nosso redor. A fé religiosa com os fariseus, olha aí, ela pegou pesado. Fé religiosa hipócrita, que é aquela que é da boca para fora, mas não é da boca para dentro. Os sacerdócios com os rabinos do sinédrio. A crença com os jairos, que acreditam e duvidam ao mesmo tempo. Os negócios com os Anáses de Caifáses, né, que são os sumos sacerdotes. Neste passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Então, até quando a gente vai estar repetindo essa história? Né? Até quando? Está na hora da gente amadurecer e fazer prevalecer. É difícil, claro, se fosse fácil, já era matéria resolvida. E as considerações de Alfredo também, que são muito boas. Como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Nestes tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente, a prece, olha aí, nesses tempos, contudo, que é o tempo que a gente está vivendo agora, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. E é verdade. Boa noite, bons estudos. No seio da noite, porém, destacavam-se à nossa visão espiritual um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto se devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para os nossos olhos. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos Atos em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam, unidos em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Olha que diferença, né? Olha que diferença, né? O que a gente quer? Abrigo antiaéreo ou abrigo antitrevas? Eu fico com antitrevas. Mecanismo da prece, que a gente vai ver ali, várias grandezas. Eu já estou no tempo aqui vencido, vou deixar os slides só para vocês lerem pessoalmente, né? Mas em mecanismo da mediunidade, no capítulo 25, intitulado Oração, vai falar a grandeza da oração. Só para reforçar os princípios que a gente acabou de ver ali, princípios que foram vividos por aquelas pessoas, né? Nós estamos falando de prática e não de teoria. Então, reforçando aqui com a teoria do livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz fala, a mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, olha só, aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Aliada à higiene do espírito, a prece representa o comutador das correntes mentais, arrojando-as à sublimação. Então, não só a prece leva à luz, mas como ela higieniza a gente, porque quando a gente ora, nós somos os primeiros a ser beneficiados pela luz que a prece produz. E depois, então, aqueles que estão ao nosso redor ou para quem a gente está endereçando a prece. Então, veja bem, a prece é vantagem para a gente. Equilíbrio e prece, ainda no mesmo livro. No círculo de forças estabelecido com a oração, a alma não apenas se predispõe a regenerar o equilíbrio das células físicas. Então, a prece me ajuda a equilibrar as minhas células físicas que estão viciadas ou exaustas, através do influxo das energias renovadoras que incorpora espontaneamente, assimilando os raios da vida mais alta a que se dirige, mas também reflete,
as sugestões iluminativas das inteligências desencarnadas de condição mais nobre com as quais se coloca em relação. Então, quando eu oro, eu também estou me equilibrando. Olha que interessante. Eu estou ajudando ao redor, eu estou higienizando os meus pensamentos, eu estou equilibrando as minhas células, eu estou promovendo a minha saúde e, ao mesmo tempo, eu estou me conectando com Deus e com os bons espíritos. Olha quantos benefícios! E às vezes a gente está rezando só para os outros, mas olha quantos benefícios que a gente está tendo, né? Sempre somos beneficiados. Prece e renovação. Orar constitui a fórmula básica de renovação íntima, porque nos refaz, né? Pela qual o divino entendimento desce do coração da vida, ou seja, de Deus para a vida do coração, para a gente. Olha que bonito, né? Desce do coração da vida para a vida do nosso coração, para a vida do coração. Semelhante atitude da alma, porém, não deve, em tempo algum, resumir-se a simplesmente pedir algo ao suprimento divino, mas pedir, acima de tudo, a compreensão quanto ao plano de sabedoria infinita, traçado para o seu próprio aperfeiçoamento, de maneira a aproveitar o ensejo de trabalho e serviço no bem de todos, que venha a ser o bem de si mesmo. Então, quando a gente está orando, a gente deve aproveitar e não ficar pedindo só, mas pensar, Senhor, eu estou vivendo isso, por que eu estou vivendo? Tem que ter um porquê. E aproveitar para aprender e para crescer, né? Aliás, as provações da vida que a gente passa, provas e expiações, não é para a gente se ver livre delas o mais rápido possível. É para perguntar a ela o que ela veio para ensinar a gente e a gente tentar aprender o máximo que a gente der conta. E aí ficou-se o nosso capítulo 18. Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre o sopro. Eu vou aproveitar e botar uma literatura nova para vocês lá, que talvez poucos conheçam. Eu vou colocar de Bier, depois eu passo direitinho um livro com um grande estudioso do magnetismo, e depois a gente vai conversar sobre isso, tá? Eu vou fazer a prece final, e na próxima aula, então, a gente estuda provavelmente o 19 e o 20, mas eu coloco lá para vocês, tá bom? Tendo mais alguma dúvida, vocês podem me fazer perguntas na próxima aula, tá bom? Então vamos à prece. Senhor Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, nosso grande poder e guia, nosso amigo maior, aos nossos mentores que nos protegem e guiam incondicionalmente, sempre trabalhando para que possamos evoluir, para que possamos criar maturidade espiritual e emocional. A todos a nossa eterna gratidão. Que essa nossa prece, nossa singela prece, ela possa envolver todo o nosso planeta Terra, em todos os pontos em que a miséria espiritual se faz presente, que a nossa pequena prece, ela possa dar uma contribuição positiva para que as nossas almas ainda tão miseráveis possam se tornar mais enriquecidas de espiritualidade, de amor, de benevolência, de misericórdia, de mansuetude, que são esses os ingredientes, são essas as virtudes que transformarão o planeta Terra. Violência só gera violência. Desordem só gera desordem. Omissão só gera omissão. É hora, Senhor, de nos posicionarmos com brandura, com amor, mas sermos firmes, nos transformando primeiramente e depois auxiliando, se for possível, aqueles que estão ao nosso redor, de alguma maneira. Gratidão por tudo que temos recebido, pela reencarnação, pela doutrina dos espíritos, e que essa paz e esse amor possa permanecer dentro de nós durante toda essa eterna gratidão, Senhor. Muito obrigada a todos. Uma noite de paz e luz para todos, tá, gente?